Quantos desejam a presença dEle? Quantos querem ser visitados por Ele? Eu saí de casa e marquei um encontro com Jesus nesse lugar. Ele vai nos visitar. Se o nosso coração estiver no lugar certo, receberemos da parte de Deus visitações incríveis. Basta Ele mostrar a face, basta Ele se revelar a nós e as nossas vidas são transformadas. Que a glória de Deus se manifeste nesse lugar hoje. Esse é o teu desejo? Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição a Jesus e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, aleluia. Pode sentar no seu lugar, diga para quem está do seu lado, e Deus vai se revelar a você hoje, que Ele te abençoe, que Ele fale contigo, que seja uma noite de bênçãos para nós, em nome de Jesus. Bom, estamos numa série de mensagens chamada Tratamento de Deus para os Cansados. Quem no final do ano aqui já está meio cansado, tá andando assim, não, sabe? No ponto morto, largando, chegando lá. Hoje Deus vai abastecer a tua alma em nome de Jesus. Quem quer ser abastecido hoje aqui? Amém. Nós temos estudado Isaías 40. E nesse texto a Bíblia vai falar do consolo de Deus para um povo cansado. E ela fala da voz de Deus que se manifesta de diferentes formas, trazendo renovo. E em primeiro momento nós estudamos que a voz do Senhor se revela aqui como uma voz que fala ao coração. Quantos aqui já foram renovados com aquela doce voz do Espírito que fala ao coração? Já foi renovado? Amém. Ele vai falar hoje no teu coração. Depois estudamos que Deus também traz renovo para nós através de uma voz de comando. Ele dá uma ordem e a gente levanta. Talita, menina, levanta, fica de pé. Ele mexe com as nossas estruturas. Ele tem poder para nos renovar. Depois estudamos que também a voz que traz renovo da parte do Senhor é a voz que anuncia e declara a sua grandeza. E quando olhamos para a grandeza, para a majestade de Deus, os nossos problemas ficam pequenininhos. Depois estudamos que a voz do Senhor também opera em nós, trazendo restauração, denunciando a nossa idolatria. Muitos estão cansados porque procuram médicos que não podem os ajudar e tomam remédios que não podem os curar. Isso a Bíblia chama de idolatria. Mas quando nos chegamos diante do médico dos médicos, somos renovados pelo Senhor. E hoje eu quero terminar essa série de mensagens falando a respeito da voz que nos ensina a esperar. Isaías 40, final do texto, versículo 27 em diante diz: Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que significa esperar no Senhor? A verdade é que a maioria de nós não gosta de esperar. Eu não gosto de esperar numa fila. Você provavelmente não gosta de esperar para ser atendido no estabelecimento comercial ou receber uma encomenda, uma ligação importante que custa chegar. Nós não gostamos de esperar.
E a Bíblia vai falar que muitos nesse processo de espera acabam pecando e perdendo bênçãos do Senhor. Nós vamos ver que o povo de Israel deixou uma geração inteira de entrar na terra prometida, porque no tempo de espera murmuraram. A Bíblia também vai nos mostrar que Saul perdeu a unção como rei, porque ao invés de esperar o profeta Samuel para receber a bênção para a batalha, ele sai na frente do Senhor e perde a bênção. Termina com a capa do profeta nas mãos, clamando por uma bênção, mas ele diz: eu não posso fazer mais nada por você. Aprender a esperar é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Eu nunca me esqueço, alguns anos atrás eu fui para Moçambique, numa viagem missionária, e ali tinha um rapaz muito atencioso que cuidou de nós. E lá em Moçambique eles têm um costume, para pedir a moça em casamento, você tem que pagar o lobolo, é o dote, e custa caro. E aquele moço trabalhava em 3 empregos para conseguir arrecadar o dinheiro para pagar o lobolo. E nós que terminamos ali a viagem missionária, quando chegamos aqui, resolvemos fazer uma oferta para abençoar aquele moço. Tinha passado cerca de um mês da viagem. Nós nos organizamos para mandar o recurso. E eu lembro, peguei o telefone para falar com a missionária, falou: a gente quer abençoar o rapaz lá do lobolo para ajudar ele a pagar o dote. Ela disse: pastor, não vai dar. Eu falei: por quê? Ele se apressou, se juntou com a menina e não pagou o lobolo. 1 mês de espera, ia chegar a bênção dele, ele perdeu. Meu irmão, você não vai perder nada, nenhuma bênção que Deus tem para você, porque hoje eu e você, nós vamos aprender a esperar no Senhor. Amém? Quantos querem aprender isso? São várias as promessas de Deus a esse respeito. Eu gosto do Salmo 40, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Deus que não se inclina, as portas levantam para Ele passar. Diante do clamor daqueles que sabem esperar, Ele olha, estende as mãos. Hoje Deus vai estender as mãos para mim e para você nesse lugar. Eu creio, se você aprender a esperar, Deus vai ouvir o seu clamor. A Bíblia nos fala de um tempo de esperas. Esse tempo que estamos lendo, o povo de Israel estava no exílio, e eles teriam que esperar lá 70 anos. E é muito interessante porque o consolo de Deus se manifesta para o povo através de uma carta, que vem por intermédio de Jeremias. Jeremias sabia que o povo ia passar 70 anos, Deus já tinha revelado que eles iam ficar longe de casa esse período. E então, Deus o manda escrever uma carta, com instruções de como eles deveriam esperar nesse tempo. Jeremias 29, versículo 1, começa assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Ele escreve a carta e agora vem uma série de instruções práticas explicando para o povo como eles deveriam esperar. Hoje de manhã nós estudamos 4 delas. Eu não sei se você ouviu a mensagem, mas hoje eu quero continuar falando mais 4 conselhos práticos que podem ajudar você a aprender a esperar no Senhor. Amém? Primeira lição, ou na verdade o 5º conselho, depois assiste a mensagem de hoje de manhã. Você quer passar bem pelo tempo de espera? Abençoe. Aprenda a abençoar. Vamos começar aqui, olha para o lado e abençoa o teu irmão. Diz: você é uma bênção. Olha o que diz o versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que interessante. O 5º conselho que pode nos fortalecer nesse tempo de esperas
tem a ver com aprender a abençoar. E é muito interessante porque no contexto da casa de Israel, eles constantemente estavam abençoando a cidade de Jerusalém. O bom judeu, ele orava e declarava a prosperidade de Deus sobre Jerusalém. O Salmo 122 nos mostra isso. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Na versão antiga ele começa dizendo assim: orem pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Salmo 51, 18. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Eles constantemente estavam orando pela cidade, pela terra deles, porque acreditavam que isso redundaria em bênçãos para eles. Mas agora a instrução que Deus dá através de Jeremias é: abençoem a Babilônia. Orem pela cidade da Babilônia e trabalhem para que ela prospere. É isso que Deus está mandando eles fazerem. Mas você pode imaginar o conflito que isso representava para aquela gente? Eles tinham saído de casa, muitos foram arrancados dos seus lares e deixaram parentes para trás. Eles ainda tinham as cicatrizes da guerra muito recentes. Você pode imaginar uma família dividida, você chegando numa outra terra, literalmente com uma mão atrás e outra na frente. Você já viu o pessoal que vem de outros lugares, fugindo da guerra? Essa era a situação. Eles estavam chegando, tinham sido deportados e não tinham nada. Eu lembro quando eu fui à Palestina e eu visitei uma casa, e eu lembro de conversar com uma mulher que ela ainda guardava a chave da casa dela. Porque quando aconteceu a guerra, ela foi tocada de casa e alguém estava morando na casa dela. Ela guardava aquilo durante anos. Esse é o sentimento. Agora Deus, por intermédio de Jeremias, o profeta, diz: olha, vocês vão orar pela Babilônia, a cidade onde vocês estão, e vão trabalhar para que ela prospere. Como assim? Sabe, Jesus vai nos ensinar algo parecido. Devemos abençoar até mesmo aqueles que nos fazem mal. Em Mateus 5, versículo 27, a Bíblia diz: ouçam todos, amem os vossos inimigos, façam bem aos que vos odeiem, orem pela felicidade dos que vos amaldiçoam, bendigam os que vos maldizem e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Se te derem uma bofetada numa das faces, ofereça também a outra. Se alguém te exigir o casaco, dá-lhe também a camisa. Dá todo aquele que te pedir. E se tiraram o que te pertence, não reclames de volta. Façam aos outros o que querem que vos façam. Pensam que merecem elogios só por amarem os que vos amam? Isso até mesmo as pessoas más o fazem. Se fizerem bem somente aos que vos fazem bem, o que tem isso de extraordinário? Até os pecadores procedem assim. Se emprestarem dinheiro só a quem vos puder pagar, que bondade há nisso? Até os mais perversos emprestam aos da sua espécie, para depois receberem de volta. Amem os seus inimigos, tratem-nos bem, emprestem e não se preocupem, se não pagarem, porque assim a recompensa que receberem do céu será grande, e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo, porque é bondoso também com os ingratos e os perversos. Sejam compassivos como o vosso Pai é compassivo. Romanos 12 diz algo parecido. Quando a gente combate o mal com o bem, a gente põe brasas vivas na cabeça daqueles que nos ferem. Não era nada fácil que Deus estava pedindo para eles, mas, pastor, como abençoar aquele que me faz mal? Vai me ajudar no tempo de espera. Deixa eu te dizer uma coisa.
Nós fomos programados por Deus para abençoar. Nós fomos programados por Deus para abençoar. E sabe, quando nós carregamos as chaves das casas antigas que ficaram para trás, o sentimento que nós guardamos por aqueles que nos fizeram mal nos consome e drena toda a nossa energia. Em compensação, quando nós abençoamos a terra, oramos por ela, existe algo maravilhoso da parte de Deus que acontece. Uma série de reações químicas acontecem no nosso corpo que nos fazem nos sentir bem. Você sabia, Deus é tão bom que Ele programou você quimicamente com hormônios para que quando você faça o bem, você sinta-se bem, animado, fortalecido, revigorado. Eu estava vendo uma revista e um neurologista ensinava que substâncias são liberadas no nosso organismo quando nós fazemos o bem. E ele falava da oxitocina, que dá uma sensação de bem-estar. E olha o que ele dizia, quando que essa sensação é promovida? As sensações de segurança e confiança que nascem quando estamos com a família, os amigos ou crush se devem à oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e dos laços afetivos. Durante a gestação e a amamentação, a secreção aumenta e aprofunda a relação entre a mãe e o filho. Abraçar e olhar alguém querido também estimula a produção da substância. Participar de trabalhos voluntários, boas ações no dia a dia, conectem com você com outras pessoas, dar e ganhar presentes, também estimula o cérebro a liberar oxitocina. Aleluia, Deus é tremendo. Ele programou eu e você para quando nós abençoamos no tempo da espera, Ele libera substâncias químicas que nos fazem sentir bem. Aleluia. Você está cansado? Dê um abraço. Você está cansado? Mande uma carta para alguém. Você está cansado? Faça uma boa ação, porque você foi programado por Deus para ser abençoado quando faz isso. Aleluia. Quem já se sentiu revigorado abençoando alguém? Já sentiu assim? Eu lembro um dia, era 31 de dezembro, eu fui andar no parque, e eu estava voltando para casa, e encontrei os meninos no sinaleiro pedindo dinheiro. Eles tinham 12 anos, 11 anos, 13 anos, eram 4 meninos. Comecei a puxar papo com eles, eu era pastor de adolescentes naquele tempo, Tari. E aí a gente começou a falar de break, falar de algumas coisas, e daqui a pouco eu fiquei fascinado com aqueles meninos. Simples. Quando eu estava indo para casa, fiquei pensando, daqui a pouco vai ter um jantar maravilhoso lá em casa. Como vai ser a ceia desses meninos? E algo me incomodou. Eu voltei e falei para eles, espera um pouquinho que hoje eu vou levar vocês para almoçar. Fui em casa, peguei o carro, daqui a pouco parei, no sinaleiro entrou os 4 no meu carro. E aí saí procurando um restaurante, eu entrei com os meninos, num restaurante legalzinho, e falei para eles, podem comer à vontade. Eles comeram. Sabe, quando eu ouvi as histórias e a gente bateu papo, orei com aqueles meninos e depois fui deixá-los no bairro onde eles moravam. Eu lembro da minha sensação voltando para casa. Talvez foi uma das viradas de ano mais memoráveis, que mais marcaram assim a minha vida, porque eu simplesmente tinha levado 4 meninos que estavam no sinaleiro para almoçar. Você está cansado? Abençoe em nome de Jesus. Você está cansado? Abençoe. Você foi programado por Deus para abençoar. E sabe, quando a gente começa a abençoar, um ciclo de graça se estabelece. Eu estava essa semana almoçando com uma autoridade, um jovem que se destacou aí na luta contra a corrupção no nosso país. E nós estávamos conversando, falando de projetos, de sonho, oramos juntos. E eu saí com ele, estávamos na rua, assim, na frente do restaurante, e passa uma senhora vendendo pão de mel.
E ela olhou para mim e falou: pastor Michel. E começou, lembra daquele dia e você orou por mim e começou a contar a história. E aí nós ficamos tocados, já ajudamos ela, compramos pão de mel e estávamos conversando. Aquela mulher vai até a esquina. Daqui a pouco ela volta. Acho que ela não sabia quem estava do meu lado. E ela diz assim: eu posso orar por vocês? Eu falei: pode. E aquela mulher, vendedora de pão de mel, começa a orar. E tudo que eu tinha dito naquela conversa para aquele moço, ela começa a confirmar na oração dela, ali no meio da rua. Porque Deus é tremendo. Um ciclo de bênção se estabeleceu. Você está aqui, querida? É você? Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Deus faz coisas tremendas. Quem já teve um vizinho incômodo aqui? Levanta a mão. Já teve um vizinho incômodo? Todo mundo tem um vizinho para contar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você ficar com raiva do teu vizinho não vai resolver o problema. Só vai drenar tuas energias. Você vai ficar falando, aí o outro vai pôr mais lenha na fogueira. Daqui a pouco você não consegue mais vê-lo. Em nome de Jesus, hoje você vai para casa e vai abençoar teu vizinho. E Deus vai interromper um ciclo na tua casa. Você crê nisso? A Páscoa, quando começou a pandemia, eu tenho crianças pequenas, a gente às vezes faz barulho. E era uma senhora que ficou viúva, que mora embaixo. Ela constantemente interfona para reclamar. Tem dia que ela vai na porta bater. E eu confesso que às vezes a gente também não é tão querido assim. Mas quando foi a Páscoa do último ano, a gente estava no mercado e falei: Sil, vamos comprar uns chocolatinhos, deixar na porta dos vizinhos. É uma festa tão importante para nós e a gente deixa um recado, um testemunho. E aí fizemos uma brincadeira com as crianças. A gente ia de porta em porta, eles tocavam a campainha, te deixavam o presentinho na porta e saía correndo. Mas eu lembro que o primeiro chocolate foi até o mais especial. Nós escolhemos para a vizinha de baixo. Porque a Bíblia nos ensina a fazer assim. Deixamos o chocolate, os vizinhos todos mandando mensagem para agradecer. Aquela senhora não agradeceu. Falei: puxa, mas nem o chocolatinho vai resolver. Passou 2 dias, 5 dias, 2 semanas depois. Um dia eu estava almoçando. Daqui a pouco, toca a campainha lá em casa. Quando eu chego na porta, tinha uma caixa, um chocolate bem caro. E uma carta daquela senhora. Me perdoe, eu sou uma velha chata às vezes, ela colocou na carta. Mas obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Um ciclo se interrompeu por causa de um chocolate. Hoje nós vamos abençoar os nossos vizinhos. Eu não sei se é o do lado, da frente ou de trás. Abençoa os 4 se você tiver. Mas quando nós abençoamos, Deus nos traz renovo. Você crê nisso? Amém? Aleluia! Eu não sei se vai dar tempo de eu pregar tudo, rapaz, mas vamos lá. Segunda lição. No tempo de espera, avalie. O versículo 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Preste atenção. No tempo de espera, cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Avalie as profecias. E olha que interessante, no contexto da casa de Israel, nesse tempo,
muitos profetas estavam se levantando em nome do Senhor e trazendo recados que não vinham da parte de Deus, mas representavam o que o povo queria ouvir. Muitos estavam profetizando que eles voltariam para casa depois de 2 anos. Mas Deus tinha falado que era 70. E agora o povo estava numa inércia, estava parado, acomodado, porque eles estavam acreditando em profecias que não os faziam levantar, instruções que não vinham da parte de Deus, e por isso eles estavam perdidos. Mas pastor, como é que eu lido com as profecias? Normalmente quando a gente está num tempo de espera, a gente quer receber uma palavra, a gente até procura uma palavra de alguém. Mas como que a gente lida? Como que a gente sabe o que vem de Deus e o que não vem? Em 1 João 4, versículo 1, a Bíblia diz: amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20 e 21, a Bíblia diz: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. Mas vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. O que a gente faz com as profecias? Examine. A profecia, ela precisa ser confirmada por Deus no teu coração, provada. Tem gente tomando decisão, sendo orientado por falsos profetas. Você está num tempo de espera, e o que você quer ouvir é que a promoção vai chegar amanhã. Você quer ouvir que teu casamento vai ser restaurado na semana que vem. Você quer ouvir tantas coisas, e é nesse momento que nos fragilizamos e os oportunistas aparecem. Como é que eu sei a orientação de Deus? Querido, em nome de Jesus, eu creio que Deus fala com a gente. Quantos creem nisso? Deus quer que você desenvolva, sim, o teu relacionamento com Ele para aprender a ouvi-la. As profecias na nossa vida, elas servem para confirmar o que Deus já está falando e dizendo. Eu gosto de um livrinho, vou até indicar aqui. Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Quem já leu esse livro? Tem que ler, do Lori Cunningham, vale a pena. Você quer ouvir a voz, aprender a ouvir a voz de Deus? Lê esse livro, é uma benção. E ele conta uma experiência, quando ele era menino, seu pai fez uma viagem para uma cidade, coisa de pai, assim, eu faço isso com meu filho, chamou ele de canto, falou: filho, cuida da casa, você é o homem da casa, responsável aqui. Quem faz isso? Tem gente, eu faço com meu filho às vezes. E achei tão bonitinho esses dias, a minha esposa contando. Ele estava com sono no carro, quase dormindo, e aí a Sil falou: filho, a Nina está dormindo, preciso da tua ajuda. Não, mamãe, eu vou ficar aqui acordado, eu vou cuidar de você. E ele leva a sério. E ele estava nessa, tentando cuidar da sua mãe, mas aí chega uma ligação do pai. Naquela época, o pai estava com apendicite, tinha suporado, né? E por causa da guerra não tinha penicilina para tratar. E a morte era uma questão de dias. Ele liga nesse contexto. E os irmãos da igreja começam a orar pelo pai dele, que era um missionário. E aí, nesse contexto, um dia, alguém bate na porta. A mãe abre a porta e está um senhor com um chapéu de feltro, com uma cara pálida. Diz: olha, eu tenho uma notícia ruim. Essa noite Deus me revelou em sonhos que o seu marido vai voltar num caixão. Ela olha para ele e diz: olha, eu creio que se Deus quer falar comigo, Ele vai confirmar essa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, eu vou perguntar para o Senhor. Fecha a porta,
filho pequeno estava atrás do sofá, olhando com a cara assustada. Ela chama e diz: filho, vamos orar, Deus vai falar para a gente o que vai acontecer. No outro dia de manhã, ela acorda animada, põe a filha na cadeirinha, o filho na mesa. E aí, enquanto serviu o café, ela diz: eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu orei pedindo para que Deus me mostrasse o que vai acontecer com o papai. E Ele me mostrou. Amanhã ele vai chegar de pijama e vai voltar de trem. Eles deram uma risada. Naquele mesmo dia, no dia seguinte, como ela tinha dito, ele chegou de trem e de pijama, porque Deus fala conosco. Eu já recebi muita profetada na vida. Algumas para desanimar em momentos importantes. Mas eu aprendi, o meu Deus fala. Em nome de Jesus, avaliem as profecias, examinem elas. Não sejam guiados por ventos de doutrina ou por palavras que são lançadas ao vento, não. Existe um Deus que revela a sua vontade a nós hoje. E no tempo de esperas que você estava vendo, Ele vai se revelar a você em nome de Jesus. Terceira lição, confie. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! Sabe o que a gente faz no tempo de esperas? A gente lembra das promessas de Deus e confia, descansa. Deus está aqui lembrando eles. Eu falei, vai durar 70 anos, mas depois eu estou deixando essa carta aqui para vocês saberem que depois de 70 anos eu vou os buscar, eu vou os levar de volta para casa. Deus é um Deus que tem prazer em se revelar a nós quando acreditamos na revelação, na palavra que Ele traz ao nosso coração. Eu gosto da história de Abraão. Abraão estava num tempo de esperas. Ele tinha recebido da parte de Deus uma promessa de que teria descendentes. Mas sua esposa estava velha, ele também. E agora ele entra na tenda e ele começa a reclamar a Deus: Senhor, o que aconteceu com as suas promessas? O que aconteceu, Deus? Eu não tenho descendentes e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Senhor, o que aconteceu com as tuas promessas? E sabe, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa dor que a gente não consegue enxergar nada além disso. Abraão estava na tenda e dentro daquele lugar a sua visão era limitada. Mas quando Deus vai falar com ele, Deus diz: Abraão, sai da tenda. E quando ele põe o pé para fora, Deus fala assim: ei, olha para cima. Começa a contar as estrelas. E aí quando ele está contando as estrelas, Deus fala de novo: eu já te disse, a tua descendência vai ser como o pó da terra, mas vai ser como as estrelas dos céus. E aí, enquanto ele está contando as estrelas e orando e lembrando das promessas, a Bíblia diz: e Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Quando saímos do lugar da dor, quando olhamos para o céu e enxergamos as promessas, ainda que elas demorem, quando contamos as estrelas, o Senhor nos fortalece, Ele sim nos renova. Hoje você veio a esse lugar para enxergar além do filho que não veio, além do filho que não se converteu ou não voltou para os caminhos do Senhor, além da promoção que ainda não chegou, além das situações que te cercam. Quando enxergamos pela fé e contamos as estrelas, Deus nos renova, aleluia. A palavra crer no hebraico significa lançar o peso sobre. Quando nos lançamos nas promessas de Deus, somos amparados, fortalecidos, renovados.
Quem já foi fortalecido pelo Senhor? Enquanto Deus lembrava as suas promessas. Eu contei aqui esses dias de um senhor que foi me buscar em casa. Eu estava vivendo um perrengue. E aquele irmão me liga e fala: pastor, estou passando na sua casa. Deus me incomodou para orar por você. Já era tarde, domingo. Eu falei: meu irmão, pode ser outro dia? Pastor, é rapidinho. Você desce na portaria, eu oro. Eu falei: tá bom. Cheguei na portaria, ele me pôs dentro do carro. Aí pegou a estrada e começou a andar. Eu falei: aonde esse homem está me levando? Aí ele entra numa rua assim, estranha. Daqui a pouco para num lugar que não tinha luz nenhuma. Eu falei: meu Deus, o que vai fazer comigo? Pastor, desce do carro. Eu desço do carro, está vendo as estrelas? Deus falou comigo sobre o teu ministério. Eu sei que hoje é um dia difícil, eu não sei o que está acontecendo, mas lembra do que ele te disse. E começou a ministrar na minha vida. Eu lembro para fora do carro, eu comecei a chorar ali, porque Deus tinha me visitado aquele dia. Hoje Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar das promessas dele. Em nome de Jesus, creia, lembra o que ele te disse, descansa. Hoje você vai crer e isso vai ser lhe imputado por justiça em nome de Jesus. Última lição, e quero terminar com ela. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Última lição. No tempo de espera a gente busca. Você está no tempo de espera? A espera é um convite de Deus para nós. Busca. Busca. Ele está dizendo: ó, vocês estão aí no exílio. Me busquem e vocês me encontrarão. Eu vou ser achado por vocês. Eu acho tão bonitas as histórias do povo exilado. Daniel vivendo batalhas. É lançado na cova dos leões. Mas ele não para de orar. E ele encontra a presença de Deus. Um anjo fecha a boca do leão. Lembra da história de Ananias, Azarias, Misael, Sadraque, Mesaque e Abdinego? Estão num dilema. Eles buscam. Deus se revela. Ele aparece até mesmo dentro da fornalha enquanto eles caminham. Neemias, o copeiro, enquanto servia o rei, faz um tempo de jejum e oração. Jerusalém está abandonada, os muros destruídos, as portas queimadas. Mas enquanto aquele homem ora, ele encontra o Senhor. E da boca do próprio rei, ele recebe a ordem de voltar para casa. Você está num tempo de espera. Eu quero te convidar a buscar a Deus como você nunca buscou. Você vai encontrá-lo. Você vai achá-lo. Durante quase 9 anos, nós acompanhamos a minha mãe lutando contra uma doença que ceifou sua vida. Eu lembro dos embates, eu lembro das conversas com ela. Filho, está demorando. Sabe, eu descobri algo nesses tempos. A presença de Deus renova o cansado e fortalece o que não tem nenhum vigor. Hoje o Laurinho escolheu uma música que eu creio que não foi por acaso.
Quem já pisou no Santo dos Santos? Eu lembro um dia que eu estava esgotado, no meio dessa confusão. Eram tantas pressões. E eu entrei no meu escritório. E o computador estava aberto. Acho que a minha esposa tinha ouvido uma música no YouTube. Era o Gabriel Guedes. Eu cliquei. E era essa música. E de repente, a presença de Deus invadiu aquele escritório. Eu comecei a chorar sozinho. Eram 5 horas da manhã. Eu estava me preparando para a live de oração. Mas naquela madrugada, eu encontrei o Rei da Glória. Ele me abasteceu. Eu comecei aquele dia a live de oração chorando. Porque o nosso Deus continua sendo encontrado por nós. Ah, pastor, a sua mãe não foi curada. Ela está na glória com o Pai. E Ele é maravilhoso. Mas sabe? Nos dias da minha espera, eu orei como nunca. Eu busquei como nunca. E eu vi tantas pessoas sendo curadas. Eu estava vendo as mensagens essa semana. Uma moça me mandou uma mensagem. Meu ombro estava deslocado. Na hora da oração deu um estalo no meu ombro. E Deus me curou. Enquanto nós orávamos. Um dia eu estava na oração. Deus me incomodou para orar pelo fêmur de alguém. Quem ora assim? Uma irmã naquele dia sentiu um calor no fêmur. Depois veio me contar. Pastor, eu fui curada naquele dia. Esses dias eu estava voltando de casa. Para casa, a pé. Eu estou sem carro. Estava voltando a pé para casa. De repente passa um motoqueiro. Pastor Michel, na moto assim. O cara estava fazendo entrega. Eu me converti ouvindo tuas orações, aleluia. Naquele dia eu cheguei em casa chorando. Deus continua sendo encontrado por nós quando buscamos. Eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua luta, qual é o motivo da tua espera. Mas hoje você veio a esta casa. E eu creio. Você não veio ouvir alguém falar ou ouvir uma música bonita. Eu saí de casa hoje dizendo: Pai, eu quero a tua presença. Eu desejo ela. Busque. Busque. Pastor, está difícil. Busque. Você vai viver coisas incríveis do poder de Deus. Ele será achado por nós. Nós vamos ver a boca de leões fechando. Nós vamos ver ele andando no meio do fogo junto com a gente. Nós vamos ver coisas incríveis acontecendo, porque o nosso Deus disse: busquem de todo o coração e vocês me encontrarão. Quantos querem encontrar a presença do Senhor? Eu não sei qual é o motivo da tua espera, mas hoje eu vim te dizer em nome de Jesus: abençoe. Avalie as profecias, lembre das promessas e busque. Ele vai se revelar mais uma vez. Se você quer pedir a bênção de Deus nesse tempo sobre a sua vida, que os recursos sobrenaturais de Deus te encham para você lidar com esse tempo de espera. Se hoje você quer que Ele se revele a você, aonde você está, fique de pé, nós vamos orar agora. Eu creio, Deus vai nos visitar. Deus colocou algo no meu coração aqui. Vamos abençoar a irmã do pão de mel, amém? Hoje eu vou pedir para no final do culto, querida, você vem para cá, ó, fica aqui, tá? E aí quem quiser abençoar com uma oferta, com alguma coisa, vamos abençoar essa irmã, para que ela
saiba que Deus é por ela e o Senhor está cuidando dela também. Amém? Vamos orar aqui. Onde você está? Levante suas mãos. Pai, nós estamos na tua presença. O Senhor é Deus maravilhoso. E eu não sei quais são as lutas que os meus irmãos têm passado. Alguns estão aguardando e vivendo tempos de esperas difíceis. Mas eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o teu poder hoje nos renove. Assim como o Senhor enviou a carta àquele povo, por intermédio de Jeremias, e eles entenderam como esperar no Senhor no exílio. Que hoje as recomendações de Deus possam gerar frutos na nossa vida, Pai. Que possamos abençoar os nossos vizinhos, que possamos abençoar aqueles que estão perto e longe de nós, que possamos sim receber a alegria e o prazer que existe quando cumprimos as tuas ordenanças. Pai, hoje em nome de Jesus, leva teus filhos para fora da tenda, os faz enxergar além. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te escolheu foi Ele. Não temas, não temas. Ele é por ti. Ele é o teu Deus. O chamado é dele, o recurso é dele. Confia em nome de Jesus, que as promessas de Deus possam vir à mente do seu povo e os renovar agora. Nos faz enxergar além, nos faz enxergar além, nos faz enxergar além. Pai, em nome de Jesus, que nenhum engano possa confundir o teu povo. Que o Senhor traga a palavra, que o Senhor mostre caminhos, que o Senhor revele e abra estradas, que o Senhor se mostre. Mas Pai, cremos que a tua presença pode ser achada por nós. No tempo do nosso exílio podemos encontrar o Senhor. Eu quero clamar: revela a tua face hoje, revela a tua glória hoje, manifesta o teu poder hoje aqui. Mexe com as nossas estruturas, nos põe de pé, nos renova, Pai. A bênção na tua presença, a alegria na tua presença. Sim, Deus, a glória do Senhor, ela é maravilhosa. Hoje, Pai, se manifesta enquanto te adoramos, enquanto te bendizemos. Que esta casa seja cheia da presença manifesta de Deus. Que possamos sair daqui revigorados, animados, porque o Senhor mais uma vez nos visitou. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção. Você quer abençoar essa irmã? Abençoe. Nós vamos agradecer a Deus. Adore, exalte o nome do Senhor. Ele é bom, Ele cuida de nós. Ele é o nosso Deus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Senhor te
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, 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 é contigo. Ele é digno, é o Deus de amor, é o Deus de poder. Ele é maravilhoso, Deus. Aleluia. Não é incrível nosso Deus? Até esperar com o Senhor pode ser uma experiência extraordinária e transformadora. Só Deus pode essas coisas. Louvado seja o Senhor. Se você tomou alguma decisão com o Senhor e quer caminhar mais com Jesus, nosso desafio então, o nosso convite é: olha lá no link que tem na tela e coloca lá no /Jesus e escreve: olha, eu quero aprender mais, eu quero estudar mais, eu quero viver nessa dimensão da fé. E a igreja vai ajudar você, e a gente vai entrar em contato contigo e vai começar a caminhar contigo, tá bom? A outra coisa, os nossos visitantes, logo aqui à minha esquerda tem uma sala ali, uma porta de vidro depois da livraria, e a gente tem uma lembrança para você, para marcar a tua visita. Então não sai sem receber mais aquele abraço ali e a lembrança. Você sempre será muito bem-vindo. Essa casa é a casa do Senhor, é a família do Senhor, tem lugar sempre para você. E agora a gente vai orar. A gente vai terminar esse culto dizendo: Deus, a gente quer caminhar na tua presença e no tempo da espera ser visitado e ser transformado pelo Senhor, como a gente aprendeu nessa noite, abençoando vidas, transformando outras vidas, e a bênção vai chegar. O tempo de Deus vai chegar. Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. Ele vai tocar a tua vida também. Vamos orar? Fecha os olhos. Pai querido, obrigado, Deus, que especial estar aqui neste lugar hoje, com homens, com mulheres, com jovens, com adultos, com idosos, com crianças.
que amam o Senhor, vieram te buscar, vieram te encontrar, e nós te adoramos, porque de fato o Senhor está aqui, e nos tocou e falou ao nosso coração, nos transformou. Agora quando saímos, Senhor, nós não queremos perder essa experiência maravilhosa de experimentar a Tua presença de um jeito tão especial. Vai com cada um aqui, Deus, vai com cada um, para os desafios da vida, para as situações que temos para enfrentar, para a correria do fim de ano. É corrido, mas o Senhor há de se manifestar, de dar vitória, de abençoar, de proteger, de cuidar, de renovar a fé, de dar saúde e tocar a nossa vida com a alegria do Senhor, que excede todo entendimento, a paz do Senhor que excede todo entendimento, a alegria da salvação que nos faz felizes em todo e em qualquer tempo e circunstância. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, o favor de Jesus Cristo e a direção e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um dos que estamos aqui, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Você vai saindo, mas canta e celebra com a gente, porque esse Deus maravilhoso continua contigo cada dia da sua vida.